Graça e paz, irmãos. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, né? Ao Rei, que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Como é bom a gente louvar a Deus. Como é bom a gente poder declarar a santidade, né, de Deus e dizer que Ele, de fato, é um Deus santo, um Deus digno, um Deus que deve reinar nas nossas vidas. Queridos, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez te louvar, agora através da oração, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua presença, ela significa muito para nós. Porque o que seria de nós se não fosse a Tua presença, se não fosse o Teu cuidado sobre nossas vidas? E eu quero te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor possa ter liberdade para se manifestar no meio de nós. Nós queremos nesse momento permitir que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir através da Tua palavra. Essa é a oração que te faço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Que bom, coisa maravilhosa a gente louvar a Deus. Estava ali glorificando o Senhor e quando a gente está introduzido, né, entre os louvores, entre os cânticos espirituais, não tem como a gente não se conectar com Deus, né? E ali eu estava conectado, e aí o Samuel também estava conectado, porque ele estava pulando ali na barriga da Daniela ali. Aí eu pensando assim, olha só, o menino ainda nem nasceu, já está louvando ao Senhor, né? Estava ali, estava dizendo, a mulher vai ter um neném agora aqui. Os irmãos orem por ela, viu? Está perto. Mas, queridos, nós gostaríamos de retomar a nossa temática. A gente tem falado sobre a necessidade de estarmos unidos, de estarmos juntos. E podemos já compartilhar algumas mensagens aos amados. E a gente gostaria de começar uma terceira etapa da nossa série. E essa etapa a gente vai concentrar a nossa temática mais voltada para a questão do nosso interior, do nosso emocional, da nossa vida, vamos dizer assim, aquilo que está dentro de nós, os nossos sentimentos, as nossas emoções. A gente tem nos deparado, queridos, com muitas pessoas com problemas emocionais. Eu acho que esse é algo muito presente nesse século que nós vivemos. Eu posso dizer para vocês que eu pude desfrutar um pouquinho, né, da vida, vamos dizer assim, do campo, onde as pessoas viviam numa rotina de vida diferente da que a gente vive hoje. Desse mundo frenético, que exige de nós tantas coisas, que existe um padrão muito elevado a respeito de tantas coisas que são colocadas diante de nós, né? Às vezes eu fico imaginando a minha juventude, aliás, a minha infância, vivendo ali naquele ambiente tão tranquilo, de paz, um ambiente onde nós não tínhamos tantas preocupações que nós hoje carregamos, tantos fardos que nós carregamos hoje, de coisas que, infelizmente, carregamos em vão, que, na verdade, esses fardos terminam se tornando estruturas pesadas para o nosso emocional, para o nosso interior. Infelizmente, muitas pessoas têm carregado isso, carregado fardos pesados, e alguns a ponto de dizer que não suportam mais, de não conseguem mais prosseguir, caminhar
com esse fardo que é tremendo. Nosso objetivo é a gente fazer uma reflexão sobre o nosso emocional, o nosso lado emocional, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso interior, e de alguma forma questionar como nós temos cuidado dessa parte tão importante das nossas vidas. Hoje nós gostaríamos de falar sobre a felicidade, né? E uma das coisas que a gente observa, meus amados, no ser humano é que essas questões emocionais, por mais que eu ouço de alguns dizerem assim, pastor, é difícil esconder um problema emocional, porque às vezes transparece e as pessoas logo percebem. Mas é interessante observarmos, irmãos, que muitos de nós conseguem manipular a nossa aparência. Muitos de nós que vivem problemas emocionais, de alguma forma termina omitindo ou tentando esconder aquilo que nós sentimos ou aquilo que nós estamos passando. Infelizmente, nós temos uma capacidade muito grande de manipular a nossa aparência, de alguma forma esconder em uma parte bem restrita do nosso ser as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas frustrações. Muito acontece, querido, porque nós, de alguma forma, passamos por uma espécie de julgamento. Um dia eu ouvi de um irmão falando que não é bom a gente compartilhar os nossos problemas, as nossas dificuldades para os outros, porque as pessoas vão olhar para você e dizer que você é uma pessoa fraca. Olha, não é bom você participar e compartilhar seus problemas para as outras pessoas, porque as pessoas vão olhar para você e dizer que você é fraco. E aí, geralmente, as pessoas não gostam de dar valor a gente que é fraca, e principalmente quando dizem assim, e é crente ainda. É por isso que eu sou apaixonado e admiro muito o apóstolo Paulo, porque Paulo ele diz que ele se gloriava nas suas fraquezas, né? Porque ele dizia que quando ele era fraco, aí ele era forte. Paulo não tinha vergonha nenhuma de compartilhar e de dizer publicamente que ele era o menor de todos os apóstolos, que ele era o maior de todos os pecadores. Então, essa característica e esse conceito que nós levamos hoje, infelizmente, irmãos, não é um conceito bíblico. A Bíblia diz que nós devemos, por exemplo, confessar os nossos pecados uns aos outros. Está escrito na palavra de Deus. A gente, às vezes, querido, nós queremos viver essa ideia da aparência, né? A gente quer aparentar ser alguém ou estar vivendo alguma coisa que, infelizmente, não é a realidade. Não é a realidade. Passamos a viver em um ambiente onde as pessoas preferem esconder o que elas realmente são. Dê uma olhada para alguém que está do seu lado aí. Eu acho que tem alguém do seu lado, não tem? Será que essa pessoa tem cara de gente infeliz? Tem. Será que a pessoa, só olhando para a pessoa do seu lado, você vai perceber que ela é uma pessoa infeliz? Claro que não vai. Claro que a pessoa não vai transparecer isso. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem transparecer. As pessoas não querem mostrar. Você já entrou na rede social, no Facebook, no Instagram? Como é a aparência das pessoas na rede social? São pessoas tristes? O cara está vivendo um inferno, o cara está, vamos dizer assim, numa fossa, né? Mas ele está lá pousando no Facebook, no Instagram, como sendo a pessoa mais feliz e mais contente do mundo. A gente vive essa superficialidade, infelizmente. E deixamos, irmãos, de mostrar, de demonstrar quem realmente nós somos, o que nós estamos vivendo de fato.
Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre a felicidade, a gente percebe que muitas coisas sobre o conceito de ser feliz, ele é, de alguma forma, deturpado pela mídia, pela sociedade, porque a gente vai poder perceber isso. O ser humano se especializou na arte de dissimular. Existe um texto lá em Apocalipse sobre uma igreja, a igreja de Sardes, e esse texto demonstra que aquela igreja era uma igreja que dissimulava, né? Era uma igreja que vivia de aparência. E o anjo do Senhor, o próprio Senhor, dizia assim: olha, tu tem famas de que vive, mas na verdade tu estás morta. Não é isso. Você não é isso que você aparenta. Você não é isso aí que você demonstra ser. A ideia é: tira essa máscara, essa roupagem aí que você veste, porque isso aí não é você. A gente vive muito de aparência, meus amados. Às vezes você peita com um irmão dentro da igreja e você não sabe que aquele irmão talvez esteja vivendo uma depressão, um princípio de depressão, e você não sabe. Por quê? Porque na nossa sociedade nós aprendemos a não transparecer, a não demonstrar as nossas fraquezas, as nossas fragilidades para os outros. Infelizmente. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, do 4 ao 13. Carta de Paulo aos Filipenses. O tema dessa carta, para quem não sabe, é a alegria, viu? Vamos ler. Filipenses 4, do 4 ao 13. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz, da paz, estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Primeira coisa que nós precisamos fazer, meus amados, em relação à felicidade, é redefinir o conceito de felicidade. Algumas pessoas dizem assim: eu só serei feliz quando eu tiver a minha casa própria, uma casa nova. Aí eu vou ser feliz. Aí eu pergunto: você conhece alguém que tem casa própria e é infeliz? Conhece?
A pessoa diz assim: eu só serei feliz quando eu casar. O jovem, né? Que está aí naquela fase, né? Terrível, difícil. Que ele julga assim ser. E aí ele diz assim: eu só serei feliz quando eu casar. Você conhece alguém que é casado e que é infeliz? Conhece? A pessoa diz assim: eu só serei feliz quando eu ganhar ou quando eu tiver um emprego e ganhar muito dinheiro. Você conhece alguém que tem um bom emprego, que ganha muito dinheiro e é infeliz? Conhece? A pessoa diz assim: eu só serei feliz quando eu emagrecer uns 20 quilos, ou sei lá, uns 10 quilos. Você conhece alguém que é magro e que é infeliz? Hã? Conhece? Parece, queridos, que a felicidade ela se transformou numa mercadoria, um produto de venda, né? Deixa eu ir ali comprar um pouco de paz. Deixa eu ir ali comprar um pouco de alegria. Deixa eu ir ali comprar um pouco de felicidade. E é interessante que a felicidade ela é vendida nos livros de autoajuda. Você já entrou numa livraria e tem lá na livraria lá o tema do livro, né? 7 passos para a felicidade, né? Ou então 5 formas de você encontrar a felicidade. 21 qualidades de uma pessoa feliz. A felicidade é vendida também nesses livros. A felicidade é vendida na igreja. Venha a Cristo, a Deus, e você vai parar de sofrer. Venha e traga a sua oferta, que seus problemas vão ser resolvidos. Um dia eu vi numa igreja que dizia assim: traga o seu amor em 3 dias. Você já pensou? Resolve todos os problemas, né? O conceito ou a ideia, né? De você vir à igreja, de você chegar a Jesus, muitas vezes é colocado para as pessoas como uma troca de favor, quando você de alguma forma, infelizmente, visa apenas obter um ganho, uma saída para um problema que você está passando. A felicidade ela é vendida na mídia. Você vai olhar nas novelas os atores, né? Quando você olha lá, todo mundo feliz. Você não vê ninguém triste. Como eu falei nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Deixa eu seguir aqui fulano de tal. Aí a pessoa vai seguir, né? Fulano de tal. Graças a Deus eu não sigo ninguém, só sigo Jesus, né? Um dia minha filha perguntou: pai, o que é Instagram? Mas minha filha não queira saber. É claro, né, quem usa aí, Mas, queridos, infelizmente a pessoa vive um mundo de fantasia nessas redes sociais e vive uma falta de realidade que, infelizmente, levam as pessoas a confiarem ou a dependerem de relacionamentos que são virtuais. Criam imagens a respeito das outras pessoas e concepções que não são verdadeiras. Eu vejo pessoas que todo dia, talvez, postam uma foto, algo no Facebook, lá no Instagram, tentando demonstrar ou tentando chamar a atenção para alguma coisa. Eu fui no dicionário e fui dar uma olhada um pouco sobre o conceito de felicidade. E olha só o que eu descobri. Eu descobri que a felicidade, esse é um conceito que eu tirei, que diz assim: a felicidade é um momento durável, de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado. Um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Esse é o conceito, talvez, que o mundo define, ou seja, a definição a respeito do que seja felicidade. Mas vejam só uma coisa, queridos. Quer dizer que uma pessoa que se acha feia não pode ser feliz? Talvez isso seja um fardo para essa pessoa.
Talvez a imagem dela, quando ela olha a imagem dela e não se agrada da sua imagem, aquilo pode trazer para ela um baita de um sofrimento. Porque ela vai fazer uma comparação, vai olhar para outra pessoa e dizer: fulano é bonito e eu sou feio. Então quer dizer que uma pessoa que se acha feia não pode ser feliz. Ou uma pessoa que possui uma doença incurável não pode ser feliz também. Porque a doença, ela vai trazer o que? Sofrimento. Então quer dizer também, por exemplo, que uma pessoa que perdeu um ente querido não pode ser feliz também. Porque a perda vai também trazer sofrimento. Por que nós julgamos a felicidade e dizemos que só é possível ser feliz quando não houver nenhum tipo de problema, dificuldade, ou sofrimento, ou dor? Por que a felicidade está sempre associada a essa sensação apenas de bem-estar? A sensação, por exemplo, de estar na casa nova, no carro novo, na roupa nova, na academia, lá se preparando para obter aquele corpo bonito, onde as pessoas vão olhar para o teu corpo e vão admirar. Por que nós julgamos a felicidade apenas como esses momentos, ou essas circunstâncias, essas situações, que muitas vezes são momentâneas, são passageiras? Eu fui também dar uma olhada na psicologia, né? Freud diz que a felicidade é utópica, né? Conseguir a felicidade nesse mundo é uma utopia. Porque na concepção dele, esse mundo ele é incapaz de oferecer a felicidade plena para alguém. E eu vi um psiquiatra, o nome dele é Viktor Frankl. Ele é um judeu, fundador da logoterapia. Ele diz o seguinte: felicidade não é algo que deve ser buscado ou perseguido, porque ela é uma consequência da realização do sentido da vida. E eu fiquei pensando um pouco sobre esse conceito aqui, que esse psiquiatra, né, atribuiu à felicidade. E é interessante, queridos, que, de alguma forma, aquilo que ele diz faz sentido. Porque quando o homem encontra o sentido da sua existência, ele preenche o seu vazio, ou esse vazio existencial. E aí eu entendo o seguinte, que nada que seja material ou humano é capaz de preencher esse vazio. Não é uma casa, não é um carro, não é uma pessoa aqui nessa terra que vai preencher esse vazio existencial que de alguma forma reside na vida de muitas pessoas. Quem pode preencher esse vazio? Onde podemos encontrar o sentido da vida? Onde você encontrou o sentido da vida? Os discípulos, certa vez, fizeram algumas indagações a Jesus a respeito, por exemplo, da vida após a morte. Para onde nós vamos, Senhor? E Jesus, então, depois de discorrer sobre o assunto, ele diz em João 14,6 algo que é um texto muito conhecido por todos nós. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e o quê? O sentido da vida, meus amados. Aquele que é capaz de preencher o vazio existencial do ser humano é Jesus Cristo. Porque ele diz na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida verdadeira reside em mim. E se você tiver a mim, você vai ter a vida. Você vai saber a razão e o significado da sua existência. Então eu entendo que Jesus, ele é a fonte de realização e satisfação de todos nós. Se eu tenho Jesus na minha vida, se eu tenho essa vida em mim, o que eu preciso mais para ser feliz? O que mais você precisa para ser feliz?
Olha só o que é que Paulo fala no texto de Filipenses, eu acho esse texto extraordinário. Paulo começa falando no versículo 4 o seguinte, ele diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Veja que Paulo usa um conceito de continuidade, quando usa a palavra sempre. Alegrem sempre no Senhor. Ele não está dizendo que a gente deve se alegrar só quando as coisas estiverem boas, só quando não houver sofrimento, só quando não houver uma situação difícil na vida. Mas ele está dizendo o quê? Alegrem-se sempre no Senhor. Ele está dizendo que essa alegria, ela não deve ser momentânea ou passageira, mas ela deve ser contínua. Deve ser contínua. Vejam que os crentes em Filipos estavam vivendo duras aflições, e quem conhece a carta aos Filipenses vai saber que quando Paulo escreve essa carta, ele estava na prisão, ele estava preso, e alguém na prisão estava falando, sabe de quê? De contentamento, de alegria. Como pode isso? Alguém que estava na prisão falando de alegria. Qual é o preso? Falando aqui humanamente, ou dizendo humanamente, que lá na prisão está alegre, feliz, contente em estar preso. Humanamente falando. Claro que você não vai encontrar, porque o preso quer a sua liberdade. Paulo estava preso, mas estava falando de alegria. A igreja de Filipos, aliás, queridos, estava vivendo uma perseguição dura. Além de ter o seu grande líder preso, eles enviaram Epafrodito, que Epafrodito era um líder também daquela igreja. Eles enviaram Epafrodito até Paulo para levar uma oferta para Paulo. O texto vai dizer isso. E Epafrodito, que era um dos líderes da igreja, estava doente, adoeceu. E Paulo teve que cuidar de Epafrodito. Então aquela igreja estava com Paulo preso, Epafrodito, que era o líder da igreja, doente. E ainda mais a igreja estava sofrendo perseguições. E Paulo dizendo para a igreja, alegrem-se. Como pode, né? O irmão está vivendo um problema, uma dificuldade, uma perda, uma dor, e eu chego para o irmão e digo assim, alegre-se, irmão. Alegre-se. Mas é isso, queridos. A alegria e a felicidade verdadeira, ela independe de circunstância, de situação em que você esteja vivendo. Porque ela é algo contínuo. Veja aí, em Filipenses 1:29, Paulo descreve, por exemplo, a situação em que aqueles irmãos estavam vivendo. Quando ele diz o seguinte: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O privilégio de crer, não apenas crer, mas de sofrer por Ele. Então eu digo, queridos, que, e deixo isso bem claro para muitas pessoas que chegam até a igreja querendo ter esse contato com Jesus. A Bíblia fala de promessas, a Bíblia fala de salvação, a Bíblia fala de libertação, a Bíblia fala de cura. Mas nós não podemos iludir as pessoas vendendo algo que muitas vezes tem o objetivo de tentar extrair alguma coisa daquela pessoa. Você vai receber a salvação, você vai receber os benefícios de Deus para a sua vida, mas uma coisa é clara: nós ainda vamos sofrer, nós ainda vamos passar por lutas e dificuldades. Jesus diz, no mundo vocês terão, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem foi que disse que aceitar Jesus Cristo, aceitar a Jesus é assinar uma carta ou receber um decreto dizendo assim, você não vai ter mais nenhum tipo de sofrimento? Quem foi que disse isso? Onde é que tem na Bíblia isso? Se Paulo está dizendo o seguinte, olha, alegrem-se porque vocês vão sofrer por Cristo Jesus.
Isso é motivo de alegria. Então, como é que a gente pode tentar relacionar a felicidade que o mundo prega com aquilo que a Bíblia ensina sobre felicidade? A ideia que o mundo prega de felicidade é algo momentâneo, passageiro, querido, e que muitas vezes está ligado às coisas passageiras desse mundo. O sofrimento não é a causa da ausência da felicidade. Porque o sofrimento faz e sempre vai fazer parte da nossa existência. Como diziam os filósofos, ou a gente pode usar essa premissa na filosofia: eu vivo e logo sofro. Vai fazer parte. Nós vamos lidar com perdas, com luto. Tem gente que pensa assim: meu Deus, quando eu perder alguém, o que vai ser de mim? E algumas pessoas às vezes querem evitar que as pessoas tenham contato com o luto, né? Um velório, isso e aquilo. A Beatriz desde pequena vai para velório, irmãos. Ela vai lá, olha o caixão. A gente conversa muito sobre a morte para ela. Sabe por quê? Porque a morte, ela faz parte. Ela vai fazer parte na vida e no cotidiano de todos nós. Faz parte do sofrimento. E eu não posso esconder, ou dizer, ou transparecer para ela que isso não é uma realidade. Eu tenho que saber lidar com essas situações e circunstâncias da vida, porque algumas pessoas, irmãos, quando chega a dor, o sofrimento, elas não conseguem lidar com aquilo. E aí entram muitas vezes em depressão. A felicidade é uma disposição de espírito. A maneira como cuido, por exemplo, das questões interiores, ela vai definir o meu estado de espírito. Quando a gente fala das questões espirituais, interiores, eu estou relacionando aqui, meus amados, as emoções, os sentimentos e também a nossa conexão espiritual, onde nós, de fato, temos esse contato com a espiritualidade, com esse Deus que é espiritual. Olha só o que Paulo continua dizendo nesse texto de Filipenses. Ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça apresentem o seu pedido a Deus. Se você for colocar no papel as coisas que mais causam preocupação a você, eu diria que 100 ou quase 100% dizem respeito às questões dessa vida secular. O que são elas, pastor? É a sua preocupação com as suas contas, com o seu trabalho, com a escola, o que mais? Com o filho, com o marido, com o cachorro, com as plantas. Quase todas as coisas que nos levam a ficar preocupados ou estarmos preocupados estão relacionadas às coisas desse mundo. E esquecemos de priorizar aquilo que talvez, com certeza, seja a coisa mais importante, que é cuidarmos das questões internas, interiores. Jesus disse certa vez: buscai em primeiro lugar o quê? O quê? Eu não ouvi direito. E o que mais? Por que é tão difícil a gente viver isso, gente? Por que é tão difícil a gente colocar em prática isso? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Aí a gente coloca, né, como diz a história, os bois na frente do carro, ou o carro na frente dos bois. Nós queremos atropelar a nossa caminhada, a nossa forma de caminhar, de andar. Nós queremos fazer tudo diferente. Eu não quero esperar, eu não sei esperar
por esse tempo de Deus, por essas coisas de Deus, porque de alguma forma eu gero em mim uma ansiedade. E é por isso que Paulo está dizendo: não andeis ansioso por coisa alguma. A ansiedade corrói e destrói você. E você está ansioso, vivendo essa ansiedade que adoece, que destrói, muitas vezes baseada nas coisas desse mundo. Uma ansiedade que não vale a pena. Uma preocupação que muitas vezes não vale a pena. E Jesus passa então a explicar: olha para os passarinhos, olha para as plantas, está vendo que eu cuido delas, não sustento, não guardo. Ao invés de ficarmos ansiosos pelas coisas terrenas, queridos, nós devemos buscar conectar-nos às coisas espirituais. Porque quando eu consigo me conectar às coisas espirituais, eu encontro, sabe o quê? Paz. Você encontra paz quando se conecta com Deus? Amém? Você consegue encontrar essa paz? Eu consigo. Em meio a uma tribulação, um problema, uma angústia, quando eu me conecto com Deus, eu encontro paz. E é isso que Paulo diz no versículo 7. E a paz de Deus, olha aí, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo Jesus. Não vai guardar a sua mente e o seu coração nas coisas desse mundo. Vai guardar a sua mente e seu coração em Cristo Jesus. É onde nós depositamos a nossa ansiedade, as nossas frustrações, as nossas angústias, as nossas dores, os nossos medos. Nós direcionamos isso a Deus. Onde eu deposito meus pensamentos e os meus sentimentos? Onde você tem depositado, querido, isso? Onde você tem colocado eles? Onde? Você tem colocado a sua esperança nas coisas desse mundo? Você tem colocado a sua esperança, a sua felicidade nos objetos, nas pessoas, nos bens? Quando eu preencho a minha vida com a fonte que gera felicidade, contentamento e satisfação plena e contínua, eu me adapto a qualquer situação. Quando eu consigo me conectar, quando o meu interior se conecta com a fonte que gera alegria, felicidade, eu consigo me adaptar a qualquer coisa, a qualquer situação. E é isso que Paulo diz no versículo 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então, o conceito de felicidade que o mundo prega, ele não cabe nesse entendimento de Paulo. Porque diz que a felicidade só é possível quando não houver sofrimento. Mas Paulo está dizendo que ele é feliz mesmo passando por sofrimento e dificuldade, porque ele consegue se adaptar, ele consegue sobressair, aquilo não vai mudar o seu estado de espírito. Aquele hino que a gente canta, né? Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você já parou para pensar naquele hino? Quem escreveu aquele hino? Dizem que o autor daquele hino, queridos, escreveu aquele hino vivendo um dos momentos mais trágicos e infelizes da sua vida, na concepção humana, assim falando. Porque foi num momento de tragédia, onde ele perdeu a sua família toda. Em meio à tragédia, ele escreve aquele hino, que mesmo passando pela tragédia, ele é feliz com quem? Com Jesus.
Eu sou feliz com Jesus. Por mais que seja difícil entender isso, ou processar isso, mas é isso que Paulo está ensinando e está mostrando para todos nós. Porque se eu tenho essa fonte que gera vida, satisfação, que é Jesus, eu vou me adaptar às perdas, à dor, às frustrações. Eu vou conseguir passar pela tempestade, eu vou conseguir passar pelas angústias, porque Jesus, ele vai ser a minha fortaleza, a minha rocha, o meu socorro bem presente nesses momentos. E eu digo também, queridos, que isso não é conformismo. Eu sou contra esse pensamento de achar que determinada situação não tem jeito, não tem saída, como muitas pessoas dizem, isso aí não tem jeito, não tem saída, não tem como ser feliz com um traste desse, não tem como ser feliz com um casamento desse, não tem como ser feliz com um emprego desse, com isso ou com aquilo. E as pessoas preferem se alimentar apenas da dor, do sofrimento, da angústia, dos medos, e viver então essa infelicidade que contamina muitas pessoas. O que Paulo quer dizer, meus amados, é que é possível preservar seu interior inabalável, mesmo com o seu sofrimento exterior. Olha só esse texto em 2 Coríntios 4,16, se você quiser abrir na sua Bíblia, eu acho muito interessante também. Segundo Coríntios 4,16. Diz o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após. Bora ler de novo, para a gente entender e compreender o que Paulo está querendo dizer. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Amém? Quer dizer que eu só posso ser feliz com o meu corpo enquanto nova. Quando os sinais da velhice chegam, logo a felicidade vai embora. É isso? Eu já não estou mais feliz com o meu cabelo, com o meu corpo, porque eu estou envelhecendo. Pois se prepare, minha irmã, porque vai piorar. A tendência é só piorar. É claro. A tendência, meus amados, é isso. Não é melhorar não, é piorar mesmo. E aí quer dizer que, enquanto nova, corpinho, sei lá, eu sou feliz. E aí se eu envelhecer, eu vou deixar de ser feliz. Que conceito é esse? É isso que a mídia, que o mundo prega. O mundo bota lá uma mulher com corpinho, com cabelo, não sei o quê, e diz assim, olha aí, a imagem da pessoa feliz. Ilusão, pura ilusão. Infelizmente as pessoas são iludidas com isso. Paulo está dizendo aqui, meus amados, que o nosso exterior, ele vai se desgastar, ele vai se deteriorar. Nós vamos lidar com situações difíceis, com dificuldades. Se a sua fonte de felicidade está nas coisas externas,
teu interior vai sucumbir juntamente com o seu corpo. Se as tuas esperanças e expectativas estão do lado de fora, você vai sucumbir juntamente com elas, porque elas se deterioram, e você também vai se deteriorar. Porém, se a nossa fonte de felicidade vem de algo que está além do nosso exterior, vem do alto, nosso interior será renovado dia após dia. Eu posso estar vivendo uma dificuldade, uma situação difícil, que as pessoas olham para mim e dizem assim: que situação difícil essa pessoa está vivendo. Mas, querido, se a minha fonte de alegria, de motivação for Deus, o meu interior ele vai estar sendo renovado dia após dia. Porque a minha esperança e as minhas expectativas não estão nas coisas exteriores, que passam, que se deterioram. Não é só um lampejo. A felicidade não é só um lampejo. Não é só uma migalha, não é só um momento. A felicidade é algo constante, diário. Alegrem-se sempre no Senhor. Às vezes eu fico olhando, por exemplo, os homens que fazem o mutirão e participam do mutirão. Eu fico olhando para aqueles homens no sol quente trabalhando, sem ganhar um tostão. É voluntário, é de graça. Mas eu vejo, irmãos, que eles têm muito mais motivação de trabalhar de graça, porque existe uma causa, porque eles estão envolvidos numa causa muito maior, do que, por exemplo, eles trabalhando lá no secular, no dia a dia. Que talvez não vê a hora de chegar, a hora de ir embora. Rapaz, mas está passando esse horário. Eita, o dia hoje está mais quente. Eu olho para o rosto daqueles homens e vejo, sabe o que é uma motivação em estar ali, de graça, porque existe uma causa muito maior. A nossa vida, irmão, deve ter essa perspectiva. Enquanto nós vivemos aqui, vamos lidar com dores, com dificuldades, com sofrimento, mas a nossa motivação é muito maior do que as coisas desse mundo. Porque o que nos motiva a viver é Jesus Cristo, é Deus. É Deus que nos motiva. Muitas pessoas, irmãos, vêm à igreja, são abençoadas materialmente, recebem a bênção do Senhor e desaparecem da igreja. Isso acontece com muita gente, porque às vezes é vendido uma coisa totalmente diferente daquilo que a Bíblia fala. O que acontece é que quando há esse afastamento dessa pessoa, quando ele se desconecta de Deus, e passa então a viver conectado apenas com as coisas desse mundo, quando a adversidade chega, o espírito não é renovado e não suporta. Não vai suportar. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, queridos, mais o nosso interior, o nosso espírito vai ficar vulnerável, fragilizado, e ele não vai suportar. Deus só renova o nosso interior quando nós estamos conectados, buscando, ligados a Ele, cuidando desse interior. Paulo diz, irmãos, que aprendeu o segredo de viver contente. Detalhe, esse contentamento independe das circunstâncias. Ele vai dizer, no versículo 12, de Filipenses 4, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Você é capaz de dizer isso? Você é capaz de confirmar isso na sua vida? De continuar contente, de continuar desfrutando de uma vida feliz,
mesmo passando por adversidades, dificuldades. A felicidade não é algo pela qual eu estou buscando encontrar, como no dinheiro, na estética, nas pessoas, num casamento. E eu digo isso para algumas pessoas e posso afirmar, eu não casei para ser feliz, porque eu já era feliz antes de casar. E casado eu continuo sendo feliz. Eu não sou feliz porque Deus me deu 2 filhos. Porque antes de ter 2 filhos, eu já era feliz. Mesmo que minha mulher não pudesse ter filhos, eu ia continuar sendo feliz com ela. Entende o que eu estou dizendo para vocês? Eu não sou feliz porque eu tenho um carro e ganhei um carro novo agora. Estou com um carro 0. Não, antes, quando eu andava de ônibus, eu já era feliz. Ganhei o carro, continuo sendo feliz. Eu não sou feliz porque eu perdi 10 quilos. Pastor Ivan aí, né? Está mais feliz, né? Porque ganhou, perdeu, tá não, né? Mas antes de perder os 10 quilos, ele já era feliz. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a felicidade, ela não deve estar ligada a uma coisa, a um momento, a uma circunstância. Você deve ser feliz, porque você tem Deus na sua vida, Jesus Cristo. E isso te faz feliz, né? A gente usa até o conceito, eu sou feliz, eu não estou feliz, eu sou feliz. Como diz lá no hino, eu sou feliz. Porque quando você diz eu estou feliz, dá uma ideia de que é apenas um momento de felicidade que você está passando. Então, queridos, a felicidade é algo que vem antes dessa sensação. E de fato é aquilo que a psicologia, o psicólogo aqui fala, e que talvez até Freud fala mesmo. É algo que independe das coisas e circunstâncias dessa vida, desse mundo. Eu queria encerrar a minha palavra nessa noite dizendo que a felicidade deve existir antes dessas coisas. Paulo encerra dizendo, versículo 13, talvez um texto muito conhecido por todos, e muitos até usam esse texto para sobrepor algum problema, alguma dificuldade. Paulo diz o seguinte: tudo posso naquele que me Tudo posso naquele que me fortalece. A sua fortaleza, a sua força não vem de nada desse mundo, vem do Senhor. Porque é Deus quem nos fortalece. A nossa esperança está nele, unicamente nele. Você quer ser uma pessoa feliz? Você quer encontrar o caminho da felicidade, os 7 passos para ser feliz? Não se iluda com esses conceitos, com esses termos aí. Você não vai encontrar a verdadeira felicidade buscando nesses métodos aí que é apresentado. A verdadeira felicidade encontra-se em Jesus Cristo. Ele é a minha razão de existir. Ele preencheu todo o vazio do meu coração. E por isso eu sou uma pessoa feliz, independente do que eu esteja vivendo ou passando nessa vida. Você também pode encontrar. Eu diria, não é encontrar a felicidade, eu diria encontrar a razão da sua existência, da sua vida, que vai preencher todo esse vazio, essas lacunas que existem na sua vida.